Senhor, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Gênesis. Mas antes de iniciarmos a nossa maravilhosa aula, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento que estamos aqui juntos, reunidos para aprendermos a sua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Na aula passada, nós falamos da história de Jacó. E terminamos falando do que Jacó teve 13 filhos, 12 meninos e uma menina. Um dos filhos dele se chamava José. Essa história que a gente vai falar está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. José estava na idade de 17 anos e ele apacentava as ovelhas de Jacó, seu pai, junto com seus irmãos, filhos de Bila e Zilpa. E ele falava para Jacó tudo o que acontecia quando eles estavam apacentando as suas ovelhas, tudo que os irmãos deles faziam de mal. Jacó, que o nome dele era Israel, né, que foi mudado, vocês lembram, quando ele lutou, amava mais a José do que os seus outros irmãos. Por quê? Porque José era filho da sua velhice e era filho de Raquel, a quem Jacó amava. E o que Jacó fez? Ele mandou fazer uma túnica muito bonita, de mangas compridas, para José, para demonstrar o amor dele por José. Seus irmãos, vendo que Jacó amava mais José do que eles, o odiavam por isso e não conversavam com ele de forma pacífica. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 37, dos versículos 5 ao 11? A palavra do Senhor fala assim: José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais. Então, eles já não gostavam dele porque eles sabiam que Jacó amava mais José. Versículo 6. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de você o rodeavam e se inclinava diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos, de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Um certo dia, os irmãos de José foram apacentar o rebanho de Jacó numa cidade chamada Siquém. Jacó pediu para José ir até os irmãos deles para ver o que estava acontecendo, para saber o que estava acontecendo lá e que mandasse notícia para eles do que estava acontecendo lá com os irmãos. Quando seus irmãos o viram, tramaram contra ele. Vocês lembram, eles não gostavam de José, pensando em matá-lo. Mas um de seus irmãos, chamado Rubem, o livrou das mãos dele, falou que não era para fazer isso. Seus irmãos fizeram o quê? Tiraram a túnica de José e o jogaram numa cisterna. O que é uma cisterna? É um reservatório de água subterrânea. Então, eles jogaram José ali, tiraram a túnica dele. E estava passando uma caravana dos ismaelitas. E o que os irmãos de José fizeram? O venderam por 20 moedas de prata para aqueles ismaelitas. Então, eles pegaram a túnica de José, mataram o bode e molharam a túnica no sangue do bode. E enviaram para Jacó dizendo que um animal selvagem devorou José. E o que Jacó fez? Jacó chorou muito, rasgou suas vestes. Chorou a morte de José, porque Jacó amava muito José. E seu filho morreu, os irmãos falaram. Os ismaelitas venderam José a Potifar. Potifar era um oficial de Faraó, um comandante da guarda. O Senhor sempre esteve com José o tempo todo. Mesmo ele ali sendo escravo, ele era um homem próspero. Deus prosperava José em tudo. E Potifar, vendo isso, ele viu que José prosperava por causa de Deus.
ele sentiu favor aos olhos por José. Ele ficou feliz por isso. E ele colocou José como mordomo de sua casa. José, ele era um homem bonito, ele tinha um belo porte, tinha uma boa aparência. E a esposa de Potifar se encantou por José. Ficou apaixonada por José. Queria namorar com ele. Mas José disse a ela que jamais pecaria contra Deus. Olha só, José. E todos os dias ela ficava lá, atrás de José, querendo que José ficasse com ela. E ele sempre dizia que não, até que um certo dia, olha o que ela fez. Ela o agarrou, mas ele fugiu. Mas no momento que ele estava fugindo, ficou a roupa dele na mão dela. E ela mentiu para todos ali, para o seu esposo, dizendo que José a agarrou e ela gritou e que ele queria abusar dela. E Potifar mandou José para a prisão, dizendo que esse rapaz que eu acolhi na minha casa fez, e mandou José para a prisão. E o Senhor continuava abençoando José e cuidando de José em tudo. E ele encontrou favor aos olhos do carcereiro de onde ele estava preso. E ele fez o que? O carcereiro confiou todos os presos nas mãos de José, para José cuidar deles. Passado um tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito foram presos ali com José, José que cuidava dos presos. E os dois tiveram um sonho. E José interpretou o sonho dos dois. O copeiro o sonho dele, na revelação de José, ele seria reintegrado no seu cargo. E José falou assim para ele: quando você for reintegrado ao seu cargo, lembra-se de mim quando você chegar lá. E o padeiro, José disse que ele morreria. E o que aconteceu? O sonho dos dois aconteceu o que o José disse no sonho dos dois. O copeiro voltou para o palácio o copeiro voltou para o palácio e o padeiro morreu. Quando o copeiro voltou para o palácio, ele não lembrou de José, se esqueceu de José. Então, olha só. Passaram-se 2 anos depois que aconteceu isso com o copeiro e com o padeiro, que José interpretou o sonho deles. Faraó, lembra que o copeiro estava lá com ele, teve um sonho. E ele pediu para chamar todos os magos do Egito e todos os sábios para tentar interpretar o sonho que ele teve, que o deixava muito incomodado. Mas ninguém pôde revelar esse sonho. E o copeiro lembrou de José, que ele interpretou o sonho dele há 2 anos atrás, quando eles estavam presos. E o que aconteceu? E ele falou para Faraó sobre José. Então, o Faraó mandou chamar José. Vamos ler lá em Gênesis 41, dos versículos 14 ao 36? Diz assim: então, o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó, dando honra a Deus. Então Faraó disse a José: no meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, do rio, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só.
As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, encarregado de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso, por administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deveriam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Então, José revelou através do Senhor o sonho de Faraó. Após isso, essa revelação de José, Faraó colocou José como governador do Egito. José tinha 30 anos quando aconteceu isso, e quando ele interpretou esse sonho. E antes de chegar a fome, José teve 2 filhos, antes de chegar a fome que ele disse lá na revelação do sonho. E 2 filhos que José teve, um chamava Manassés, o primeiro primogênito, e o outro chamado Efraim. No tempo da fome, todas as terras iam ao Egito para comprar de José, porque a fome era mundial, aumentava no mundo. E todo mundo, quando chegava a fome, sabia que no Egito tinha mantimento, alimento, ia lá buscar. E Jacó ficou sabendo lá de Canaã que havia mantimento no Egito e mandou os 10 irmãos de José ir até lá para comprar mantimento, menos um, que ele tinha 11 irmãos. Benjamin, que é o mais novo. Seus irmãos chegaram até ele e se prostraram com o rosto em terra diante dele quando chegaram lá no Egito. E José reconheceu seus irmãos, mas os irmãos dele não reconheceu eles. E no momento que eles se prostraram, José lembrou do sonho que ele teve. E José fez o quê? Ele acusou os irmãos deles de serem espias e mandou prendê-los. José fazendo a estratégia dele. Passado 3 dias, ele mandou soltar os seus irmãos e pediu que voltassem para a terra de Canaã e que deixasse um dos irmãos dele com ele e pediu para que trouxesse o mais novo lá da terra de Canaã, sabendo que ele tinha um irmão mais novo lá. Quando os irmãos de José chegaram a Canaã, sem um irmão, que era o Simeão, eles contaram a Jacó o que havia acontecido e falou que o governador do Egito pediu que ele levasse Benjamim. Mas Jacó amava muito Benjamim e não deixou. Falou, vocês não vão. Mas passado um tempo, a fome foi aumentando e os irmãos de José tiveram que voltar ao Egito para comprar mantimento. E tiveram que levar Benjamin para poder ir até lá e pegar o outro irmão dele que estava lá. Chegando lá, José preparou um jantar para os irmãos dele. José fez isso. E após isso, ele pediu para que eles voltassem para Canaã. E o que ele fez? Ele colocou um copo de prata dentro das coisas dos irmãos dele. E aí os servos de José foram lá e viram que tinha um copo de prata. E deteram os irmãos de José. E aí o que eles fizeram? Ele falou assim, eu não vou deixar você levar o Benjamin, que é o mais novo. E disse que eles ficariam como escravo dele, que podiam voltar eles, menos Benjamin. E Judá, o irmão de José, suplicou, implorou, não faça isso, não deixe meu irmão aqui, senão meu pai vai morrer de desgosto, porque Jacó amava muito Benjamin. E José, vendo a atitude de Judá, percebeu que os irmãos dele haviam mudado. E ele revelou para eles que ele era o seu irmão. E eles pediram que seus irmãos não ficassem tristes por ter vendido ele como escravo lá no passado. E que tudo isso que aconteceu foi permissão de Deus. Olha só, José, gente. Ele não ficou ali raivoso, não quis se vingar. Eles falaram que não era para eles se preocuparem. José pediu para eles que trouxessem seu pai para o Egito para que fosse sustentado por ele, para ele cuidar deles. Jacó, quando ficou sabendo
do que aconteceu para ele ir para o Egito, ele foi lá e ofereceu sacrifício a Deus por tudo que Deus tinha feito. E o Senhor falou com Jacó ali naquele momento e falou assim: Jacó, Jacó, eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, ele estava em Canaã, porque eu te farei uma grande nação. Lembra lá da promessa de Abraão, Isaac, Jacó? Agora em Jacó. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá sua mão sobre os teus olhos. Jacó foi ao Egito, e os dois se encontraram, ele e José, e os dois choraram. Imagina a alegria de José e a alegria de Jacó. Jacó viveu ali no Egito com José 17 anos, e viveu 147 anos. Jacó, quando ele estava próximo a morrer, ele pediu a José que fosse enterrado em Canaã quando ele morresse, que é a terra de onde ele veio. E aí José levou seus dois filhos, Manaim, primogênito, e Efraim, para que Jacó os abençoasse. E Jacó os abençoou, mas no momento que Jacó foi abençoar Manassés e Efraim, ele cruzou as mãos ao abençoar os dois filhos de Jacó. E Efraim, que é o filho mais novo, foi abençoado primeiro que Manassés, que era o primogênito. José achou estranho, mas Jacó disse a José que o mais novo, que era Efraim, seria maior que o mais velho, que é Manassés. E é o que aconteceu. A tribo de Efraim, ela foi mais poderosa que a tribo de Manassés, cumprindo a profecia que aconteceu ali no momento que Jacó estava abençoando os dois. Jacó mostrou de forma profética como seria o futuro das tribos dos filhos de Israel, porque os filhos de Jacó são as 12 tribos de Israel. Então, ali naquele momento, ele foi falando, foi profetizando cada tribo ia acontecer. Após Jacó morrer, os irmãos de José acharam que José ia se vingar do que aconteceu com eles no passado. Eles acharam que José não tinha feito isso porque o pai deles estava vivo. Mas não foi o que José fez. Vamos ver em Gênesis capítulo 50, do versículo 19 ao 21. Gênesis 50, do 19 ao 21. José respondeu para os seus irmãos: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserva a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Olha o coração de José, temente a Deus. Ele falou: Eu estou no lugar de Deus? Eu devo julgar vocês? Então, assim, o mal que vocês planejaram para mim, Deus o tornou em bem. Olha que homem de fé. E José ficou morando no Egito e viveu 110 anos. Vamos ler o versículo 22 a 26 de Gênesis 50. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer em breve. Mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha só. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e puseram no caixão no Egito. Então, aqui se encerra a história de José, porque ele morreu com 110 anos, mas José sempre foi obediente, fiel a Deus em tudo. E Deus abençoou José em tudo, por causa da fidelidade dele. José em nenhum momento fez algo contra Deus. Então, crianças, que a gente possa, assim como José, fazer aquilo que agrada a Deus, a vontade de Deus, porque Deus nos abençoa, e ali como foi falado, às vezes alguém pode fazer mal, fazer alguma coisa para mim, fazer alguma coisa para vocês, mas Deus o torna em bem se estivermos sendo fiel e obediente à sua palavra, à sua vontade. Espero que vocês tenham aprendido, que Deus tenha falado ao coração de vocês, crianças. Vamos ser como José, obediente a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada por essa palavra, Pai. Que possamos ser
como seu filho José, Pai, um homem obediente e temente ao Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada e até domingo que vem. Deus abençoe a todos vocês. Amém?